Antes de começar esse jogo, eu vou deixar alguns recadinhos aqui. Muitas pessoas que visualizam esse jogo no canal aqui do YouTube não são seguidoras do blog, não estão cientes de modo algum do trabalho que eu realizo e acabam pegando meio que o bonde andando. Então eu passei a desativar os comentários desses áudios dos jogos, porque colocam comentários que não tem a ver, entendeu? Comentários assim de quem realmente desconhece totalmente o meu trabalho. Então, antes de começar o jogo, eu vou deixar aqui um recadinho para essas pessoas que não conhecem o meu trabalho. Um recadinho de várias formas. Primeiro, que eu vou passar a colocar aí no início uma descrição e quem tiver algum interesse nos jogos pode entrar em contato com esse e-mail. Segundo, que a partir do mês de julho, toda quarta-feira, a primeira pessoa que enviar e-mail com uma pergunta, eu vou fazer esse jogo de graça, sem custo algum. E isso vai valer para toda quarta-feira para a primeira pessoa que enviar e-mail para esse endereço de e-mail que eu vou colocar aqui junto do áudio, ok? Então, para quem não conhece meu trabalho, para quem não tem certeza, assim, para quem não tem, né, ainda nenhuma intimidade, nenhuma afinidade com o blog, eu vou estar dando essa oportunidade do jogo de uma pergunta gratuito toda quarta-feira a partir da primeira semana de julho, ok? É uma oportunidade para quem tiver as suas dúvidas aí poder tirar através do jogo sem ter custo. Mas isso, gente, é para uma pessoa só. É para uma pessoa que enviar um e-mail primeiro, ok? Então vamos lá. Esse jogo de perguntas. Ela pergunta o seguinte. A primeira pergunta dela é: perdi aqui o e-mail, deixa eu ver. Tá. Queria saber se o ex-traste está envolvido com alguma ou várias fulanas, porque ele saiu novamente de casa há 3 meses, se afastou de mim, da filha e parece estar bem decidido. Tem me desprezado muito e estou me sentindo péssimo. Queria saber se é uma fase, se tem chance de volta ou se devo fazer algo para esquecê-lo de vez, porque não é a primeira vez que isso acontece. Olha a pergunta que a mocinha vem fazer para mim. Antes de ler as cartas, e independente das cartas, tá, gente? Eu tenho a minha opinião, eu tenho o direito, né, de ter a minha opinião sobre o caso. Porém, as cartas muitas vezes me mostram outra coisa, então eu sempre acato o que as cartas me mostram. Porque o direcionamento que eu tenho, apesar da minha intuição ser paralela, eu sempre tenho que respeitar o direcionamento que vem das cartas. Mas você tem que trabalhar sua autoestima, meu amor. Você não pode ficar refém de uma situação e você não pode dar para esse traste esse poder todo, entendeu? Se você tá dentro de um relacionamento desse, você já tá num nível de comodismo, de você estar engessada nessa situação aí, sem se permitir mudanças. Você não pode ficar mendigando a atenção, o amor desse homem, e também não pode ficar à mercê dele ser o dono da situação. Isso não é mais um relacionamento, isso aí já virou sei lá o que, um duelo, uma briga de interesses, de ego, seja lá do que for, mas você tem que trabalhar isso. Vamos lá, vou abrir as cartas para ver o que vai mostrar aqui.
baralhando. Abrindo as cartas. Olha aqui, mostra o corte e você esperando para que um milagre acontecer. Só que aqui me mostra no futuro, mantendo uma distância, muitas dúvidas, a volta, apesar de muito desgaste, até aparece, mas não me mostra que você vai ter uma saída muito positiva aqui. O que me aparece é justamente essa acomodação que eu citei aqui, pela família, sei lá, se pelos filhos, você sempre fica na dúvida, você sofre, leva uma cruz nas costas, mas não consegue mudar essa situação. Aqui aparece muita ilusão que essa melhora venha. O corte dessa situação, dessa estagnação, acaba dependendo mais de você. O que o jogo me mostra aqui? O jogo, a princípio, nem mostra, nem tá aparecendo ele aqui, tá? Tá aparecendo você assim no meio de uma confusão, digamos. O que aparece à sua volta? Indecisão, aparece esse sofrimento, como se levasse uma cruz nas costas. Aparece que você até apela para a magia, mas não vê resultado. E você não vê resultado por duas coisas. Primeiro, porque essa situação já está muito saturada. Segundo, porque você, vamos dizer assim, você já está cansada, o seu espírito também está saturado. E sabe quando você quer muito uma coisa, mas você pede aquilo sem a fé necessária para fazer com que realmente aquilo aconteça? É o que eu estou vendo aqui. E por que você acaba sendo assim? Porque você, lá dentro de você já tem a resposta que isso não tem mais futuro, digamos assim, entendeu? É como se você carregasse a cruz uma vez, duas vezes, três vezes, e cada vez pesa mais e não tem resultado positivo, não tem. Você se ilude que pode ter, mas esse resultado que você se ilude que pode ter, nunca vem. E quando vem, é assim, se a criatura voltar a falar alguma coisa bonitinha, você crê. Mas ele não faz isso porque ele está realmente a fim de cumprir com o que ele está prometendo ou com o que ele está falando. Ele faz isso porque ele quer se acomodar na situação ou porque ele realmente precisa de um abrigo, ou porque ele sabe que você vai se sujeitar a essa situação, porque você pensa, por mais que você esteja sofrendo, que isso aqui já esteja sendo um martírio, você vai se acomodar na situação por causa da família. E por mais que você não consiga pensar assim, no nome da sua família mesmo, da sua filha, do seu filho, seja lá o que você tiver filho ou filha, você tem que se definir para a situação de dentro de um lar ser positiva, ser boa, independente de você estar com alguma pessoa ou não. E você é uma pessoa aqui, você mesmo, tá? Como pessoa independente dessa situação amorosa, você é uma pessoa aqui que você não sabe muito bem o que você quer. Porque a sua volta tá aparecendo assim, vários problemas, e como se tudo para você acaba se transformando em problema. Você dá um peso assim, muito maior às coisas às vezes do que ela tem, do que
Você não consegue se resolver diante de uma situação e aquela situação vai criando assim uma proporção enorme porque você empurra, mas não define. Então você está me parecendo aqui muito confusa. E quanto mais você quer as coisas, parece que mais distante fica. Só que a sua mente aqui, você está me parecendo assim, não vou dizer que você é negativa, mas você está negativa. Então aqui está parecendo que você precisa urgentemente se centrar, tomar um rumo e mudar, assim, definir o que você quer para sua vida. Não é ficar empurrando. Você não tem que ficar à mercê do ex, você não tem que ficar à mercê do vizinho, você não tem que ficar à mercê de quem vem, você não tem que ficar à mercê da sorte. Você tem que se posicionar diante das situações. O que eu quero para mim? Entendeu? Isso você não faz. Como você não sabe se impor, assim, o vento te leva para lá, te leva para cá, te leva para onde quiser, entendeu? E você precisa mudar essa situação. Porque com essa inconstância, com esse sofrimento, com esse pesar que você carrega, ou nada acontece para você, ou você fica assim, imersa, vamos dizer, nessa confusão mental e nessa ilusão. Quando acontece uma faísquinha de coisa boa, você se alegra toda, você se agarra àquilo, mas você não consegue enxergar uma volta, entendeu? Você mergulha ali naquele momento e é mais ilusão. É uma coisa boa, vamos dizer, é algo que te desperta dessa assim, vamos dizer assim, você já está numa estagnação. E quando qualquer coisa muda essa estagnação, você se alegra, você se anima, mas aquilo parece que dura um minuto, entendeu? Aquilo não consegue ter proporções, não consegue se firmar na sua vida, não consegue ser algo que realmente te dê alicerce, seja palpável. E você tem que mudar o seu posicionamento diante da vida para ter resultados diferentes. A sua segunda pergunta é a seguinte: tem outro bonitinho, meu vizinho, que começou tudo às mil maravilhas, me tratando como uma rainha e tinha a chance de engrenar e virar uma coisa muito bacana. Mas de repente desandou e ele também deu uma afastada. Qual é a dele? Qual dos dois teria mais chance de ser feliz ou dar certo? Sinceridade, meu amor, nenhum dos dois. O ex já conhece todas as suas fraquezas, já sabe como te virar do lado do avesso, como te botar no bolso. Traduzindo, esse vizinho nada mais do que se aproveitou da sua fraqueza, do seu momento, se aproximou, comeu a merenda, vou falar logo o verbo bem claro, e quando ele viu que haveria alguma chance de se tornar algo mais, ele espertamente se afastou. Eu não abri as cartas ainda, mas eu tô te falando por vivência, por sabedoria de vida. Porém, eu vou abrir as cartas e vou te dizer exatamente o que vai sair daqui para você abrir os seus olhinhos, ok? Vamos lá. Embaralhando. Embaralhando. Abrindo as cartas. Olha, interessante, porque mostra exatamente o que você falou aqui. Abre com sol, só que logo depois desse sol aparece a foice. Essas duas cartas combinadas seria o excesso e o fim. Seria o começo e o fim. Então o sol é aquela coisa, né? Aquele dia maravilhoso, deslumbrante.
Mas logo depois, zoom, cortou isso tudo. Ele tem receio de uma retaliação do seu ex. Não sei até quando você se aprofundou muito, né, nessa descrição da sua vida para ele. Porque quem quer que se aproxime de você, você não tem que ficar dando muita ênfase. Só que se é um vizinho que mostra que mesmo ele é do lado da casa, ele não quis criar um vínculo maior, uma proximidade, e ele viu em você uma pessoa assim, você está desalentada da vida e você está buscando aonde se escorar, digamos assim. E não é isso que ele queria para ele. Aqui está parecendo que ele realmente não quer criar vínculos. Ou seja, ele fugiu de uma situação que realmente poderia se tornar mais séria, porque não é isso que ele quer. Entendeu? Então aqui está parecendo que ele se aproximou, mas se afastou. E você assim, vamos dizer que você está parecendo aqui como aquela que fica com o pescoço em pé. Entendeu? Você está parecendo assim, uma oportunidade, mas que essa oportunidade não chega. Então, como eu já tinha falado antes de abrir as cartas, aqui não, você já pensou até em fazer uma magia, ou não sei se chegou a fazer alguma magia, simpatia, alguma coisa, mas ele não quer vínculo realmente, ele não quer ter um vínculo, ter estabilidade nenhuma nessa situação. E você está aparecendo aqui muito propensa a cair em qualquer tipo de armadilha, porque você não quer ficar sozinha. Então, como você não quer ficar sozinha, surgiu uma oportunidade e você já está indo atrás, entendeu? E não é por aí. Entendeu? Você precisa mudar isso. Tá complicado aqui, porque as cartas estão mostrando você assim. Essa cegueira que você, não sei se você chega a acertar aqui. Sim, tá chegando a acertar, eu acho que é na terceira pergunta. Você tá perdida, entendeu? Você quer tanto uma situação que você não consegue enxergar o problema de fora. Você tá sendo assim, caindo nas suas próprias armadilhas, está caindo nas suas expectativas. Você está criando expectativa e você cria assim um enredo. Antes da coisa começar, você já criou aquele enredo, entendeu? Só que aqui está mostrando assim, várias decepções com o afetivo, você vai continuar tendo. Aqui na mostra que você vai continuar tendo. Você assim, já vai ficar inconformada com essa distância, vai ficar mais inconformada ainda. Você está com um sentimento de perda muito grande. Só que você tem que mudar isso. Você não tem que ficar aí sofrendo porque você está perdendo nada. Você tem que pensar de forma diferente, que você está ganhando uma oportunidade de fazer tudo diferente, de deixar isso tudo para trás, entendeu? Com esse ex aí, eu não vejo que vale a pena você continuar alimentando indefinidamente essa situação. Você tem que dar um basta, entendeu? Fechar a porta, fechar a perna, fechar a mente, fechar tudo para esse homem e deixar ele do lado de fora realmente. Porque aí, se ele quiser, que eu não vejo ele tendo interesse real em dar continuidade a alguma coisa com você, mas se ele tiver, a partir daí ele realmente vai ter que se mover para isso. Mas enquanto você facilitar, você está sendo conivente com essa intenção dele de te enganar, de te enrolar, entendeu? Então fica esperto. Esse vizinho aí já deu o que tinha que dar. Mas não vejo isso aí rendendo nada para você não. Tá bom? Agora vamos à sua terceira pergunta. Ciganinha minha, por que tá nessa maré sinistra? Olha, não tô vendo você em maré sinistra nenhuma. Você está se colocando nessa maré sinistra, tá? Tem que ficar mais esperta. Aí você pergunta,
há algo que eu possa fazer para me tornar mais encantadora? Me ajude. Sim, tem alguma coisa. Primeiro, você se vê de outra forma. Você se impor. Por quê? Eu não sei bem a sua idade, porque você mandou aqui o nome e a data de nascimento dos dois, mas não mandou a sua. Pelo menos eu não recebi assim. Então, eu não sei que idade que você tem, mas fazendo assim um levantamento por alto dessas duas criaturas que você mandou aqui, você não deve ser tão novinha. Não é. Pode não ter grandes vivências emocionais, mas também não é tão bebezinho assim que não consiga separar, entendeu? Até eu diria que é assim, imatura emocionalmente. Por quê? Porque as cartas aqui estão te mostrando muito iludida, que você cria muita fantasia na sua cabeça, que você acaba sendo vítima dessas suas próprias fantasias. Você tem que saber separar quando um homem chega perto de você querendo só sexo ou querendo compromisso. Não é possível que você ainda não saiba essa diferença. E se você ainda não sabe, tem que ficar esperta para procurar identificar os sinais. Porque realmente, essa situação que você descreveu aí, que tudo é mil maravilhas, qualquer início sempre é as mil maravilhas. Porque o início tem um encantamento, tem uma atração, tem algo. Você não vai ficar com alguém, você não vai nem se permitir começar algo com alguém que não tem uma atração. Então essa atração às vezes nem é tanto atração física. Às vezes existe uma carência que motiva essa atração. Só que você tem condição de saber quando o homem quer te usar, digamos assim, quer ser usado e quer usar ao mesmo tempo, né? Porque ninguém usa ninguém. Sempre tem uma permissividade das duas partes. Mas você tem como saber o que um homem quer de você. Eu não vejo, você está perguntando aqui, é para curtir essa seca e focar no trabalho? Eu não vejo que você tem que ficar na seca, não. Eu só vejo que você tem que encarar as situações de outra forma. Você tem que saber separar, ou seja, nada impede que você tenha seus bons momentos lá, que você não necessariamente tenha que ficar na seca, mas você tem condições de perceber o que você pode tirar de quem. Ou seja, o homem que quer te oferecer algo mais do que um momento, do que um sexo bom, do que um dia descontraído, do que um compromisso ou alguma coisa mais constante, ou passar a te conhecer melhor. Só que assim, vou ser bem sincera, com esse seu mundo da imaginação aí, com esse seu jeito de ilusão aí, com esse seu sonho excessivo em cima das situações, onde você já entra assim, criando várias expectativas, vários sonhos, várias coisas, você não consegue perceber, você já vai de olho fechado para a situação, entendeu? Você quer mergulhar numa fantasia, em alguma coisa que te traga assim uma emoção muito forte, você quer que algo muito novo, muito arrebatador aconteça na sua vida. Só que isso aí não vai acontecer. Ou se acontecer, vai ser como esse vizinho foi, não vai passar de um momento enquanto você não tiver mais esperta, entendeu? Enquanto você não se permitir enxergar melhor a situação. Então, o que eu tô falando, apareceu um gostosão, você não tem que deixar de curtir, mas você tem que saber que aquilo ali é o momento que você dá ali, não vai tirar muita coisa. E qualquer mulher tem condição sim de perceber isso, porque toda mulher é bastante intuitiva, toda mulher tem essa capacidade, mas muitas, né, querem tanto se envolver, se apaixonar ou estar numa situação diferente, que elas já vão cegas para aquela situação e mergulham de cabeça sem nem ver onde. E às vezes, muitas vezes, tá? Não é só você não, muitas vezes,
acontece tipo, como você descreve aí, que o vizinho sumiu, e a pessoa ainda fica assim, ué, ele sumiu por quê? Entendeu? Por que será que ele sumiu? Entendeu? É porque ele realmente não tinha intenção nenhuma, gente. Porque se ele tivesse, ninguém vai chegar na sua vida assim, chega, vai se aproximando de mansinho, tira uma casquinha e some, evapora. Por que será que ele sumiu? Entendeu? A resposta para isso você já tem. Ele realmente não queria nada demais. Não era a intenção dele continuar. Então você pergunta aqui se você tem condição. Tem. Primeiro, de você se conscientizar do que você realmente quer, do que você pode esperar de cada homem em si. Você pode trabalhar sim a sua energia para você ser mais vista, mas não adianta só você ser mais vista se você não focar sobre o que você quer para sua vida sentimental. Ou seja, vamos supor, você hoje está sozinha, você está na seca, como você descreve aqui. Vamos supor que você fica um tempo sem ninguém, você está na seca. Vai surgir uma oportunidade de você ter um sexo com uma pessoa gostosa, com alguém que te fascina, né? Você não precisa deixar de viver isso, só que você não vai viver isso já achando que dali, daquela criatura, você vai tirar alguém que vai ficar com você, entendeu? Você tem que usufruir daquele momento. Se você não estiver preparada para isso, se você não se sentir aberta para viver essa experiência, não vive. Mas você não tem que ir para essa experiência já carregando um caminhão de fantasias, porque com certeza você vai sair cada vez mais frágil dessa situação. Então você tem que encarar a realidade. Ou se você conhecer alguém realmente que queira, né, algo mais, algum envolvimento, você tem que se permitir também aí vivenciando isso sem já querer aprisionar o outro. Por quê? Porque muitas vezes a mulher já vai com tanta ânsia com aquilo que ela sobrecarrega a pessoa que ela está conhecendo com esse dever de fazer ela feliz, com o dever de ocupar um cargo ou de preencher um personagem que ela precisa para a vida dela. E não é assim. As coisas têm que fluir naturalmente. A pessoa tem que se conhecer, tem que ter um interesse real, tem que ter uma afinidade real para dali vir fluir uma coisa. Então, eu nem joguei ainda, tá? Eu vou perguntar aqui se tem alguma coisa. Sim, você necessita de se conscientizar mais, de parar de ver muitas coisas com os olhos da fantasia, assim, da ilusão, de parar de sofrer pelas circunstâncias, de encarar a vida com mais amor, com mais naturalidade, com mais positividade, com mais otimismo. E para fazer algo para você se encantar e também para melhorar a sua autoestima, o seu amor próprio, também tem como fazer sim uma magia para isso, ok? Que é aquela magia do adoçamento sexual de solteira, que ela não trabalha necessariamente só a atração sexual. Ela é um fortalecimento do chakra que vai te capacitar a você se sentir mais mulher, você se sentir mais firme, mais determinada, a ter mais atitude, a ter mais amor próprio, enfim. Ela dá uma levantada no ânimo. Mas às vezes, quando a pessoa está com um déficit muito grande nessa área, é preciso de mais de uma. Eu nunca fiz mais de 2 seguidas, tá? Por mais que a pessoa tivesse deficiência nessa área, o máximo que eu cheguei a fazer para alguém foram 2 meses seguidos e já resolveu até bastante. No primeiro mês ela não viu tanta resposta, porque ela se sentia assim apagada de tudo, como se as pessoas não olhassem para ela. E no segundo mês o negócio assim esquentou bastante, e depois que esquentou bastante, essa pessoa até conheceu alguém e casou. Tá? Então vamos lá.
Você está perguntando aqui se é para curtir essa seca ou focar no trabalho. O encanto eu já te falei que tem como você trabalhar isso de duas formas. E eu não sei bem que eu vou perguntar um aconselhamento aqui para você diretamente qual seria. Porque essa sua pergunta aqui não tem porquê. Uma coisa não independe da outra. Você não precisa focar só no trabalho e esquecer que é mulher ou que quer uma vida melhor, que quer um relacionamento bom, nada disso. Mas vamos ver o que as cartas vão mostrar aqui para você. Baralhando. Abrindo as cartas. Aqui tá aparecendo muita decepção no lado amoroso, mas tá aparecendo também que você acaba se envolvendo, não sei se, provavelmente é dessa experiência que tá mostrando do vizinho aí, que o envolvimento na realidade foi sexual, foi atrativo, não teve nada de relacionamento aqui. Só que tá mostrando aqui que você acabou sendo submissa a essa situação e acabou muitas vezes nesse seu ex-relacionamento se submetendo a várias coisas que te anularam, até como mulher muitas vezes. E assim, por mais que você tenha essa ânsia grande pela sexualidade, você não sabe lidar muito bem com essa situação e você acaba tendo, digamos assim, eu não sei nem se seria aqui, tá descrevendo também algum sexo insatisfatório, alguma coisa assim. Deixa eu te dar um exemplo, como se você precisasse tanto de uma companhia, que o sexo sendo bom, o sexo não sendo bom, você acaba se submetendo, muitas vezes não se priorizando para manter aquela pessoa ali do seu lado. Então você precisa se vencer em níveis emocionais. Tem muita coisa para ser vencida aqui para você se realizar como pessoa e para você se realizar como mulher, para você ter essa chance de você superar várias coisas que você já vivenciou de uma forma não muito legal aí. Você tá falando de trabalho, aqui tá aparecendo sim melhores oportunidades de trabalho, melhores ganhos. Eu não sei se esse seu ex de alguma forma te facilita ou te ajuda tanto economicamente que a falta dele acabe te deixando assim um buraco no orçamento, digamos, que você acaba se sujeitando a esse relacionamento por ter algum tipo de dependência. Só que aqui fala assim, não é que você tenha que focar só no trabalho, mas que você precisa ter foco sim no seu sustento, digamos. De você não depender de ninguém para nada. De você melhorar essa situação para você não estar com necessidade de se vincular a ninguém que possa vir te somar financeiramente, digamos assim. Não que isso não seja bom, que você não tenha que almejar isso. Sim, você tem que almejar ter uma pessoa que possa acrescentar em vários sentidos, inclusive nesse. Mas que você não tem que esperar somente que surja alguém para te proporcionar isso.
que você pode se trabalhar melhor e que você pode se proporcionar isso sem ter dependência de pai, de marido, de um homem que venha para tapar esse buraco na sua vida, tá entendendo? Então, assim, aqui tá parecendo que você tem que aproveitar a oportunidade, digamos, se você tem alguém na família que te ajude, se esse teu ex te ajuda financeiramente, se você tem um respaldo para alcançar uma melhoria financeira, você tem que trabalhar isso. Porque você trabalhando isso, lá na frente você vai ter condições de viver melhor e sem precisar de ninguém. Outra possibilidade que tem aqui, assim, isso não está muito claro aqui, porque tá focando o financeiro, mas com essa necessidade de você ter uma emancipação, de você melhorar o seu financeiro para não ter dependência, e se de alguma forma esse seu ex, ao invés de ser a pessoa que te ajuda, ao contrário, ele é alguma pessoa que acaba te pesando em algum termo financeiro, mais um motivo para você cortar isso e não querer isso para sua vida. Porque você acaba administrando um problema dele, tipo, ele acaba chegando para você e se impondo e acaba te prejudicando. Se ele for a pessoa que soma e que você se submete a esse relacionamento, mesmo que não seja bom, que você se condiciona, que você se acomoda nessa situação por alguma dependência financeira, isso está te fazendo mal. E se for ao contrário, se ele acaba de alguma forma usando de má fé e te explorando, também está te fazendo mal. Então, estou pedindo para você olhar com mais atenção para o seu lado financeiro e trabalhar em cima de você obter uma cura para esse seu lado financeiro, para você obter um equilíbrio, para você obter uma condição que você não tenha que se sujeitar a ninguém. Você tem condição de fazer isso. Você tem condição. Você tem caminho para estar muito bem financeiramente sem depender de ninguém. Entendeu? E assim, nem você use a sua filha para uma moeda de troca, nem deixe que essa criatura use para uma moeda de troca. Você tem que saber se posicionar. Entendeu? Porque aqui mostra que esse homem vai e volta realmente quando quer, ele faz o que quer, porque ele sabe que você vai se condicionar e que ou você usa a menina como uma moeda de troca para chantagear ele, ou ele, quando convém, usa a criança para te amolecer, digamos assim, para te acomodar. Mas essa situação já parece para mim aqui falida. Ou seja, é um desgaste muito grande, uma estagnação que está rolando, digamos assim, é uma bola de neve que rola para lá, rola para cá, mas o final feliz eu não vejo aqui, sinceramente. Essa história é uma história que já está morta, mas ainda não foi enterrada, entendeu? É uma coisa que está assim, sobrevivendo, mas não tem mais uma energia boa entre vocês, não tem mais como reviver isso. Então você tem que ser mais sábia, você tem que se valorizar mais. A magia para esse fortalecimento aí existe. São duas coisas que você poderia fazer, que eu não sei, você se analisa aí como você está se sentindo assim, diante da vida. Se você está com um ânimo real para superar esses obstáculos, porque isso não está me mostrando aqui. Está mostrando você com confusão mental. Está mostrando você desanimada para tomar as atitudes que realmente você tem que tomar para a sua vida fluir. Indecisa em muitas coisas. Então você está precisando de um ato, está precisando de levantar esse astral. Tem duas coisas que você poderia fazer. Ou uma firmeza para Exu e Pombagira, um padê, que vai ativar um movimento da sua vida, vai te dar energia, vai ser um estímulo, uma recarga energética, ou esse adoçamento sexual de solteira. Ou os dois, não precisa ser no mesmo mês.
O padê já praticamente substitui isso. Eu, se fosse você, faria o padê primeiro para encher pombagira e depois, se você sentisse a necessidade de trabalhar a atração mesmo, a sedução, você fazer alguma coisa depois, tá? Você analisa aí, vê se você sente também a necessidade de fazer isso. E se você achar que sim, que vale a pena, que isso que eu tô te falando tem fundamento, você pode procurar a Bibi e encomendar com ela. E independente do jogo, eu desejo que você clareie sua mente, que você tenha outra força de vontade assim diante desses obstáculos e consiga sair desse círculo vicioso, porque você tá assim, você tá ilhada muito nos seus problemas e você não consegue ver a solução, você tá assim mergulhada dentro do problema e querendo que ele se resolva por si só, e não vai acontecer isso, entendeu? Você tem que se posicionar, tem que tomar uma atitude diante da vida, tem que mudar com esse seu ex cara de pau aí, entendeu? Que o cara vai e volta na sua vida a hora que bem entende, e tem que ter um pinguinho de amor próprio e falar, não, meu filho, chega aqui, entendeu? Você já excedeu já a sua cota, a minha boa vontade já não tem mais, entendeu? Você tem que se posicionar com firmeza. Até que você queira uma mudança, você tem que se posicionar com firmeza. Você não pode ser assim, aquela folha, aquela pipa voada, para onde o vento der você leva. Você tem que ter uma determinação na sua vida para poder ter mesmo, né, um ponto de equilíbrio para daí começar a fluir. Porque do jeito que você tá aí, você deixa as coisas acontecerem, entendeu? Você também não se posiciona. E não pode ser assim não, tá? Você tem que mudar, tem que se fortalecer, tem que ter outra atitude diante da vida para ter respostas melhores e mais positivas, ok? Beijão!